O que é atenção plena? Essa é uma pergunta. A outra pergunta é: como praticar a atenção plena? Notem, nós temos aqui um assunto bastante importante dentro do contexto de nossas falas aqui. Essa questão da atenção plena. Primeiro, vamos colocar para você o que é atenção plena e como é que nós nos aproximamos disso. Primeiro, aquilo que você tem como memória, como lembrança, como pensamento acontecendo, isso é algo em você que ocorre de uma forma automática. A memória, a lembrança, a recordação, o pensamento é algo automático. De uma forma automática, todo esse processo de pensamento em nós ocorre. Para abordarmos essa questão da atenção plena, temos que primeiro descobrir o que não é essa atenção plena. Todo movimento dentro de cada um de nós, nesse processo de pensar e sentir, é algo automático. Pensamento em nós é uma reação da memória a um estímulo, a um desafio. Esse desafio pode ser externo, um desafio que se apresenta aos nossos sentidos, ou pode ser um desafio interno. Há um estímulo e a partir desse estímulo, desse desafio, acontece uma reação. Essa reação de memória é a forma como o pensamento atua em cada um de nós. Internamente, pode ocorrer um impulso a partir, por exemplo, de uma sensação interna, de algum estímulo interno, e isso desencadeia o processo da memória, o processo do pensamento. Estamos diante de algo automático. O pensamento ele é automático. A lembrança, a memória, a recordação é algo automático que acontece, como uma resposta de reação a um determinado estímulo. Externamente, os sentidos entram em contato com alguma coisa, você escuta alguma coisa, você vê alguma coisa. O seu contato com um estímulo externo, através da visão ou da audição, esse estímulo pode desencadear um processo de memória, de lembrança, de pensamento. E tudo isso acontece de uma forma automática. É assim que o nosso cérebro reage a estímulos. É assim que a memória em nós funciona. É assim que funcionamos nesse sistema de sentir e pensar. A presença disso é a ausência da liberdade da atenção plena. A presença da atenção, a plena presença dessa atenção, essa atenção plena é uma posição interna psicofísica nova para cada um de nós. É a presença da liberdade. Essa é a liberdade da atenção plena, possível a cada um de nós. Quando algo ocorre, quando algo acontece nesse instante, ou há uma resposta com base nessa ação reativa de memória, de lembranças, notem que é condicionamento psicológico, que é padrão de condicionamento psicológico, isso é algo físico e também cerebral.
ou diante de algo presente nesse momento, você tem toda a liberdade desta atenção plena, o que representa uma resposta inteiramente nova a essa situação. Todo movimento em nós egóico, todo movimento de condicionamento presente é um movimento de condicionamento reativo, de memória, de pensamento, de lembranças reativas. Assim, a esse momento presente, nós não temos uma resposta real, no sentido de que essa resposta real seja uma resposta plena, completa, adequada. Essa seria uma resposta inteligente, uma resposta nascida desta consciência. Aqui eu me refiro a essa inteligência, esta real consciência em cada um de nós. Isso é algo que está presente quando há essa atenção plena, uma resposta direta a esse momento, sem o sentido de um eu presente, de uma identidade presente, sem a interferência ou a intervenção do passado, desta ego-identidade. Então, estamos diante de uma ação livre, de uma ação em amor, de uma ação em liberdade, em razão desta atenção plena. Então, quando alguém pergunta o que é atenção plena, a minha resposta para isso é: atenção plena é a liberdade de uma resposta a esse momento livre de todo o condicionamento psicológico, de todo esse fundo de uma identidade presente. E, portanto, uma ação livre do desejo e do medo. Uma ação assim é uma ação em amor, é uma ação de inteligência, de compaixão, de bondade. Essa é a ação da verdade do nosso próprio ser. É uma ação divina, é a ação livre do ego e, portanto, livre de sofrimento, livre desse sentido egóico, livre do sentido do eu presente. Isso é a atenção plena. Uma atenção sem esforço, uma atenção sem planejamento, uma atenção sem um modelo para acontecer. Então, quando algumas pessoas perguntam como praticar atenção plena, elas entendem a atenção plena como um estado que elas precisam encontrar através de um sistema, de um método, de uma técnica, de uma prática. Da mesma forma, elas, quando estão se aproximando da questão da meditação, elas também projetam a mesmíssima coisa. As pessoas acreditam que a meditação requer uma técnica, um sistema, um modelo, uma prática. Aquilo que as pessoas praticam, que chamam de meditação, não pode ser real meditação. Quando há real meditação, não há a presença do meditador. Portanto, isso não pode ser resultado de uma prática. A real meditação é a presença da própria consciência, o que implica a ausência do sentido de um eu
de um pensador, de um ego, de uma identidade presente nessa experiência. Assim, a expressão praticar meditação, como nós colocamos aqui, não se ajusta. Meditação é a realidade do seu ser, agora, aqui. Não há nenhuma técnica que torne isso possível. Também não há nenhuma técnica que possa impedir isso. O problema é que o emprego de uma técnica é algo por natureza mecânico. Imbuído nessa técnica, o sentido de uma identidade continuará presente. Nesse sentido, pode haver um silenciamento, pode haver uma quietude do cérebro, mas não estamos diante desse fluir natural que é a meditação. A meditação é a presença da consciência. A consciência, ela sempre está presente. Mas enquanto essa identidade ilusória se mostra, esta presença da consciência, ela fica como que adormecida, e aquilo que impera, e aquilo que no momento se mostra, é a identidade egóica. É o sentido de um eu presente na experiência. Assim, todas essas atividades nascidas desse eu são atividades egocêntricas, que têm por base a ilusão de uma identidade presente. A prática da meditação requer um método, um sistema, um caminho, uma fórmula, um modo específico de acontecer. E, portanto, a presença do meditador, a presença do experimentador, a presença daquele que irá fazer o trabalho. Enquanto que, quando há real meditação, o que há é o descarte desse pensador, desse experimentador, desse que pode fazer algum trabalho. Aqui eu tenho chamado de real meditação. É a meditação que flui, que ocorre naturalmente, agora, aqui, quando há esta observação do movimento da mente, a observação sem o observador, a observação do pensamento sem o pensador, a observação do sentimento sem aquele que sente, a observação da sensação sem essa entidade envolvida nesse sentir. Isso está presente quando há esta atenção plena. Portanto, não é uma técnica, não é um método, não é uma prática, é uma direta constatação nesse momento do que quer que esteja aparecendo. Você não reserva um momento específico para isso. Você não trabalha uma técnica específica de postura corporal ou de respiração para isso. Esse momento agora aqui é o momento do experimentar do que quer que esteja aparecendo. O experimentar sem o experimentador presente. É o momento da aparição de um pensamento ou de um sentimento, de uma emoção, de uma sensação, e nesse momento está presente essa liberdade
da atenção plena. Isso é simplesmente olhar para o que está aqui sem se identificar com isso, sem se confundir com isso. Se você rejeita a experiência presente, se você luta contra a experiência presente, ou se você se identifica com a experiência presente, nesse momento existe um eu fazendo isso, uma identidade fazendo isso. E se isso está presente, não há atenção plena. Notem, não se trata de um estado, se trata da liberdade de todos os estados da mente egóica, desse fundo de condicionamento psicológico, desse fundo de reação, de memória, de lembranças. Assim, o nosso trabalho juntos aqui é nos tornarmos cientes disso. Aqui nos tornamos cientes da verdade que somos nesse momento. O que quer que esteja se mostrando, se apresentando, você apenas toma ciência disso. Então, a resposta para como praticar a atenção plena está aqui. Nesse momento, a única realidade presente é a vida como ela é. E a única coisa a se fazer é observar. Você não aceita, você não rejeita, você não luta contra, você não se confunde com o que vem. Você não se confunde com o que está indo embora. Um pensamento vem e logo ele vai embora. Um sentimento vem e logo ele vai embora. Uma sensação aparece e logo vai embora. Você não agarra isso, você não segura isso, você não se identifica com isso para reagir psicologicamente, lutar contra isso. Ou se confundir com isso, porque é um pensamento, um sentimento, uma emoção que lhe dá prazer. Você não se confunde, não coloca uma identidade. Em geral, nós estamos sempre querendo. Esse é o modelo de inconsciência egóica. Estamos sempre nos identificando com as experiências aprazíveis desta reação. É um pensamento agradável, é um sentimento, é uma emoção, e nos confundimos com isso, nos identificamos com isso. Se é desagradável, nós queremos rechaçar, nós queremos nos livrar. Esse é o modelo de estarmos constantemente dando identidade a essas experiências, nos colocando aqui sempre como o centro dessas experiências. Então, o nosso movimento na vida é o movimento da ego-identidade. E aqui, quando você se aproxima desta atenção plena e me pergunta o que é isso, é constatar o que surge, o que quer que esteja aparecendo, sem dar identidade para isso. Essa aproximação é autoconhecimento. Olhar para aquilo que se passa aqui e agora. Todo e qualquer pensamento, todo e qualquer sentimento, toda e qualquer sensação. Agora nós sabemos que isso é uma reação desse fundo psicológico, sabemos que isso é uma reação desse condicionamento egóico, desse eu, desse centro ilusório. Apenas colocamos atenção nisso, uma atenção plena. Então aqui eu prefiro chamar de atenção plena na prática, porque notem, não é uma prática de atenção plena, é uma atenção plena na prática. Notem, não há nenhum sistema, nenhum método, não há nada de especial. Aqui é só uma
desidentificação com o pensamento, sentimento, sensação, percepção. É não colocar uma identidade presente nisso. Isso é atenção plena. Isso é o princípio da real meditação. Então, quando há autoconhecimento, existe essa liberdade para essa atenção plena. E nesta liberdade para essa atenção plena, temos presente o início, o princípio, a base da real meditação prática. Nós aqui nesse canal temos uma playlist falando sobre essa real meditação prática e falando sobre o verdadeiro autoconhecimento e também aquilo que representa essa atenção plena. Notem que tudo isso é fundamental para a constatação da verdade daquilo que é você, como pura consciência, como puro ser. Quando isso está presente, o amor floresce, a liberdade floresce, a paz floresce. Há uma quebra desta ilusão. A ilusão desse eu. Esse eu, como falamos agora há pouco para você, é uma reação do pensamento. É uma reação no cérebro e no corpo de um fundo de condicionamento psicológico. O descarte desse condicionamento psicológico, desta consciência mental, é o aparecimento desta real e verdadeira consciência, onde não há nenhuma separação entre você e tudo, você e Deus, você e a vida, você e o outro, porque o sentido do eu não está. Então, esta realidade sem nome, essa realidade que as palavras não podem alcançar ou definir, que nós chamamos de Deus, se apresenta. Isso é iluminação espiritual, isso é o despertar espiritual. Assim, o nosso trabalho aqui consiste em olhar para isso que somos. Quando há esse olhar, da forma como estamos colocando, acontece o fim para essa ego-identidade. O descarte desse falso centro, deste falso eu. Então se revela a meditação como sendo o seu estado natural, que é consciência, que é presença. Então, se ficou claro isso para você, atenção plena não é um estado. E não é uma prática. Não é algo que se faz no tempo, de uma forma mecânica, em momentos específicos do dia e aplicando alguma técnica. É algo que está agora aqui. É sempre agora aqui. A oportunidade é esse instante. Nesse instante do experimentar. Esse experimentar sem o experimentador. Nesse instante do observar sem o observador. Do pensamento presente sem o pensador. Do sentimento presente sem alguém nesse sentir. Então, uma porta se abriu. Esta é a porta da realidade. É a porta da revelação do seu próprio ser, que é a iluminação espiritual, que é o despertar espiritual. Ok? Se isso é algo que faz sentido para você, deixa aí o seu like, se inscreve no canal
Lembrando, nós temos encontros online e encontros também presenciais e também retiros. E é possível um trabalho juntos dentro desse propósito, ok? E aí fica o convite e até a próxima. Você cai numa ilusão, a ilusão da construção de uma identidade, de um eu, de uma entidade presente, aqui e agora nessa experiência, podendo, por exemplo, se lembrar do que aconteceu a ela. Isso não é real.